Olá, carinhos! Como estamos no 7º ano? Tudo tranquilinho com vocês? Tudo beleza? Então, galerinha, estamos aí cada dia avançando mais nas nossas aulas. Eu espero que vocês estejam assim, bem tranquilos, bem empolgados. E hoje nós vamos ter um pouquinho mais de gramática. Então, qual é o tema da aula de hoje? Vamos lá? Pretérito plusquamperfecto de indicativo. Nossa, professora, que nome é esse? Plusquamperfecto? Nada mais é do que o pretérito... Ops, está passando tudo de uma vez. Ele é o mesmo pretérito mais que perfeito da língua portuguesa. Quantas vezes vocês não já ouviram falar e não já estudaram em língua portuguesa o pretérito mais que perfeito? Só que antes de a gente trabalhar o pretérito plusquamperfeito, nós precisamos dar uma revisadinha no que é o pretérito perfeito. Primeiro a gente tem que relembrar o que é o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele é usado para expressar uma ação iniciada no passado e que vai se prolongar até o presente ou até um determinado tempo para o falante, um momento que ainda não acabou. Então, o que é o pretérito perfeito? Resumidamente, algo que aconteceu lá atrás no seu passado, ou no passado do falante, no passado do sujeito da minha oração, e continua acontecendo até os dias atuais, ou acabou faz pouquíssimo tempo. Então, é algo ali constante, tá? É algo que começou lá, mas continua acontecendo. Por exemplo, mis amigos me han ayudado mucho. Os meus amigos me ajudaram muito. Pode ser que os amigos dele continuem ajudando. Ele não falou especificamente quando que aconteceu, em que momento do passado aconteceu, mas ele deixou essa intenção de que ainda está acontecendo. Também pode expressar uma ação que sucedeu no passado, que aconteceu no passado, mas tem consequências no presente. Algo que acabou tendo um motivo ou uma razão por estar acontecendo ainda ou ter acontecido. Deixou uma consequência, deixou um traço. Por exemplo, he estado bastante al sol. Estou bronzeado. Olha o que acontece. Eu fiquei muito no sol. Por que eu fiquei muito no sol? He estado. Eu estou o quê? Bronzeado. Então, é uma consequência de algo que aconteceu no passado, não muito distante. Como é que é formado o pretérito perfeito? O pretérito perfeito, ele é composto. O que é composto? Ele precisa de um verbo auxiliar e de um verbo principal. O verbo auxiliar que nós utilizamos é o verbo haber. Temos o verbo haber no presente do indicativo, então nós vamos conjugá-lo no presente do indicativo e vamos usar o particípio passado do verbo principal, que seria o verbo a ser conjugado. Como é que se dá o particípio passado do verbo? Para os verbos terminados em AR, nós temos ado. Para os verbos terminados em ER e IR, nós temos o ido, certo? Esse é o particípio passado. A primeira coisa que você precisa fazer é conjugar o verbo haber no presente do indicativo. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. E depois o meu verbo no particípio passado. Yo he hablado, tú has comido, él ha vivido e assim sucessivamente. Essas terminações em ado e ido vão ficar do início ao fim. Olha aqui no nosso exemplo. Hablado para todas as 6 pessoas, comido para todas as 6, bebido para todas as 6. Certo? Continuando. Exemplos ali do meu pretérito perfeito ainda. Não chegamos no plusquamperfecto ainda. Yo
he cantado, o yo he bebido, yo he partido, tú has llegado, él ha comprado, nosotros hemos callado, vosotros habéis adornado, ellos han admirado. Então, é algo muito fácil de se fazer, muito fácil de se conjugar. É só lembrar que você vai utilizar o verbo haber conjugado no presente do indicativo, mais o particípio terminado em ado ou ido. Certo? Tranquilos? Então, vamos agora para o pretérito plusquamperfeito. Que tempo é esse? O nome ele é tão assustador quanto a explicação que encontramos nos livros, vocês sabiam? Porque a explicação ele é o passado do passado. Como assim, professor? O passado do passado? É algo que aconteceu no passado, antes do passado. Então, é uma ação que eu vou falar que teve uma consequência de algo do passado. É até engraçado de se falar o passado do passado, mas é bem assim. Mas olha só, quando a gente fala passado do passado, ele fica um pouquinho difícil de a gente entender. Só que a gente vai mostrar para vocês, através de exemplos práticos, como é simples esse pretérito plusquamperfeito. Muito mais simples do que o próprio nome. Esse pretérito, ele tem o uso dele para falar do passado do discurso do passado. De novo, a história do passado. Como assim? Vamos no exemplo para a gente poder entender melhor? Quando coloquei a llave en el alto, me di cuenta de que me había equivocado e não era el mío. Olha só o que acontece aqui. Quando eu coloquei a chave no carro, então é algo ali do passado, ó, coloquei, já é passado. Eu me dei conta que eu havia me equivocado. Olha aqui. Havia me equivocado. Foi algo que aconteceu antes de colocar. Eu me equivoquei primeiro e antes de eu colocar a chave no automóvel. Aí eu me equivoquei, ele não era o meu. Olha só como é essa questão. O pretérito plusquamperfeito se refere a uma ação passada que recaiu uma consequência depois dela no próprio passado. Vamos ver aqui algumas outras explicações. Ele é formado pelo verbo haber, de novo, igual o pretérito perfeito, só que esse verbo haber, ele vai ser conjugado no imperfeito do indicativo. Ele vai ser havia, havias, havia, habíamos, habias e habia. E ele também vai utilizar o particípio, mas só que o particípio passado terminado em ado novamente e ido. Ele vai utilizar a mesma terminação lá do pretérito perfeito, ado e ido. Então, yo había hablado, tú habías comido, él había vivido, nosotros habíamos estado, vosotros habíais sido, ellos habían ido. Todas as vezes que ele vai se referir ao passado, eu vou falar ali o meu pretérito mais que perfeito, então é a perfeição do passado, ele sempre vai ter uma consequência também no passado. Outros exemplos. Yo había cantado. Então ali, ó, por exemplo, vamos ver aqui. Eu não te vi antes. Eu não te vi antes. Eu havia cantado para ti. Eu não te vi antes, mas eu tinha cantado para você. Outro aqui com havias comprado. Vamos colocar no presente. Havia comprado. Vamos ver aqui. Se soubesse que tu venias para a cena, se eu soubesse que você viria para o jantar,
eu havia comprado mais comida. Então, se eu soubesse que você teria vindo para o jantar, lá no passado, ó, teria vindo. Eu tinha comprado, eu havia comprado mais comida. Então, de novo ali, é algo que eu poderia ter feito do passado. Então, tem habría entrenado, nosotros habíamos cabalgado, vosotros habíais levantado, ellos habían llegado. Então, é só você lembrar. Não pode confundir aqui, ó, galera. Deixa só eu voltar aqui um pouquinho. Vocês não podem confundir o pretérito perfeito, que é utilizado, deixa só eu apagar essa minha baguncinha aqui, que é utilizado o meu haber no presente do indicativo. O pretérito perfeito é utilizado o haber no presente do indicativo. Ele é composto, assim como o plusquamperfeito, porém é presente do indicativo e o particípio passado. Mas lá o meu verbo no plusquamperfeito, ele já é utilizado o oposto. Ele vem ali utilizar o haber conjugado no imperfeito do indicativo. Então, essas duas opções é o que vocês precisam colocar aí nas suas anotações. O pretérito perfeito é utilizado o presente do indicativo, o verbo haber conjugado no presente do indicativo. O meu pretérito plusquamperfeito é o verbo haber no imperfeito do indicativo. O que vai mudar entre eles dois é somente a conjugação do verbo haber, certo? No pretérito plusquamperfeito vai ficar habia, habias, habia, habíamos, habias, habia. E sempre terminado em ado ou ido. Hablado, comido, bebido, estado, sido, ido, visto, cantado, vivido. Como o nosso exemplo que a gente deu aqui, todos eles com a terminação ado ou ido e o verbo haber conjugado. Certo? Tranquilos até aí? Como é que está esse desenvolvimento de vocês? O assunto hoje ele foi bem simples, bem rápido, bem fácil de compreender, certinho? Mas eu gostaria de saber de vocês, como tem sido essa evolução? Vocês conseguiram compreender toda essa explicação, toda essa diferença do que é o pretérito mais que perfeito, o pretérito plusquamperfeito em língua espanhola? O passado relacionado a algo do passado? Eu espero que sim. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, se você tiver alguma curiosidade ou algo a mais para acrescentar, vocês podem enviar uma mensagem para mim. Vocês sabiam disso? Nós estamos na rede, nós estamos no YouTube. Então, fica à disposição de vocês. Só mandar um recadinho que eu estou lá para responder vocês. Belezinha? Tranquilitas? Então tá bom. Nós nos vemos na próxima aula.